Quando falamos em evocação goética, a maioria das pessoas logo imagina um mago num círculo, né, cercado de nomes ou palavras de poder, evocando demônios dos 4 cantos do universo. Mas, na verdade, o trabalho goético é bem mais complexo e multifacetado do que a maioria imagina. Ele inclui não só a evocação de espíritos goéticos, denominados daimons, mas também a invocação de arcanjos e suas hierarquias celestes, os chamados anjos, assim como o trabalho e evocação de elementais. O trabalho goético é de natureza apotropaica. Isso significa que ele inclui também técnicas de limpeza e banimento de entidades negativas, exorcismos e desobsessões de todos os tipos. Assim como existem técnicas mais elaboradas de amarração de entidades tenebrosas, amarração de espíritos ou entidades que podem causar dano físico ou mental ao magista. Então nós encontramos, se formos observadores atentos, uma ampla variedade de técnicas, né, incluída nos chamados rituais goéticos, que podem passar despercebidos à primeira vista, principalmente se nos basearmos em apenas uma única e exclusiva obra ou simplesmente um único método de trabalho. Primeiro vamos entender um pouco o significado das palavras arcanjos, anjos, espíritos goéticos ou demônios, elementais, todos eles trabalhados, evocados e invocados nos rituais de natureza goética. Reza a tradição que os arcanjos são espíritos puros, grandes entidades regentes de nosso sistema solar. Eles são ápices da evolução espiritual dentro de nosso sistema de mundo, ou seja, do nosso sistema solar, e não além ou fora de nosso sistema solar. Ou seja, os arcanjos estão no ápice da escala espiritual e abrangem todas as perfeições. Por sua vez, a palavra anjo, ela denota mais a ideia de perfeição moral. Os anjos são seres que estão abaixo da escala dos arcanjos, mas imediatamente superiores à humanidade, né? São hierarquias de seres, falange, ordem de seres que seguem e obedecem às direções dadas pelos arcanjos. Como eu disse, a palavra anjo, diferenciada de arcanjo, designa a ideia de perfeição moral. Sempre existe uma ideia moral em torno da palavra anjo. Entretanto, a palavra anjo abrange todos os seres, bons e maus, que estão fora, exteriores ao círculo da humanidade. E que eles também incluem uma ideia de temperamento, ou seja, existem anjos mais bons ou menos bons, né? Nós falamos de anjo das trevas, anjos da luz, anjos caídos, né? Falamos em anjos devas, anjos misturados com elementais, né? Alguns anjos dos grimórios medievais têm realmente pés de sátiro. Isso significa o quê? Que eles estão bem próximos da natureza elemental. Eles não são propriamente seres diáfanos, elevados demais, mas também não são seres demoníacos, mas eles estão bem próximos àquela natureza que nós chamamos híbrida entre elemental e anjo. Na verdade, quando falamos de anjos menores, o termo correto seria Dijin em árabe ou Shedim em hebraico. Os Dijins são aqueles seres bons e maus ou indiferentes, amorais, que foram convocados, que foram chamados pelo rei Salomão para ajudar na construção de seu templo sagrado, né? Esses Dijins são de vários tipos de naturezas e também de graus. Precisamos entender que a palavra muitas vezes se aproxima de Shedim hebraico, que significa simplesmente elemental. Se nós entendemos que a hierarquia angélica foi baseada, foi fundamentada nas hierarquias de deuses menores das religiões pagãs ou do paganismo clássico, nós poderemos começar a entender que muitos desses anjos têm uma natureza elemental e telúrica, né, justamente porque derivam desses deuses menores do paganismo antigo. Os nomes Dijins árabe e Shedins hebraico se aproximam do termo grego daimon. O conceito de daimon grego é muito amplo. Ele diz respeito a entidades que estão a meio caminho entre a humanidade e os deuses de primeira e segunda hierarquia, né? Os daimons gregos são como os Shedins hebraicos e os Dijins árabes, seres amorais, são gênios, né, que assumem diferentes funções na natureza e que também podem assumir as mais diferentes formas. São seres metamorfos, eles assumem formas
e aparências de acordo com a necessidade ou com o ambiente ou com a natureza da evocação que está sendo feita. Estão na mesma natureza dos daimons gregos os 72 gênios da Cabala hebraica, os 36 decanos egípcios e gregos, que regem as triplicidades zodiacais, assim como os djinns relatados nos livros de Salomão. Então, para entendermos melhor, o termo arcanjo diz respeito a seres que habitam os níveis mais elevados do céu, de acordo com a cosmogonia medieval. De acordo com a visão medieval, o céu contém muitas mansões ou esferas celestiais. Essas esferas ou mansões residem uma sobre a outra, se acoplam uma sobre a outra. Então existe uma hierarquia de seres espirituais que habitam céus superiores ou inferiores, conforme o seu grau e natureza. Então o termo arcanjo diz respeito a seres ou entidades que habitam a mansão ou no reino, que estão logo acima dos anjos, e esses, por sua vez, estão diretamente acima da humanidade e dos elementais. A palavra elemental no ocultismo não designa apenas criaturas ou entidades ligadas aos 4 quadrantes, mas também uma ampla quantidade de seres e entidades que são complexas e que não são apenas seres ou entidades ligadas aos quadrantes norte, leste, oeste e sul. Os elementais são entidades ou seres que se ordenam em 4 categorias. Temos os elementais do fogo, as salamandras, temos os elementais das águas, que são as ondinas, temos os elementais do ar, chamados genericamente de silfos, e temos os elementais da terra, chamados gnomos, ou anões. Todos esses elementais estão ligados aos 4 elementos, mas eles também recebem inúmeras outras denominações. Como eu disse, a palavra elemental ela não designa apenas criaturas ou entidades ligadas aos 4 quadrantes, os 4 elementos: fogo, ar, água e terra, ou as 4 direções do círculo mágico. Lembrando que tudo aquilo que denominamos elemental ou espírito elemental designa uma personificação das forças presentes no mundo de Asiá, no mundo físico. Na verdade, os elementais subsistem na contraparte etérica da natureza, na parte sutil da natureza. Eles entram em homogeneidade com o ambiente que habitam. Então, se são elementais da água, eles têm um corpo aparentemente fluídico. Se são elementais da terra, um corpo aparentemente sólido ou mais denso. Se são elementais do ar, um corpo mais gasoso. Se são elementais do fogo, eles têm uma constituição física que se assemelha àquilo que denominamos éter, ou éter universal. Entretanto, existem elementais complexos, constituídos de 2 ou mais elementos, que não subsistem apenas na contraparte sutil ou etérica da natureza, mas sim na corrente involutiva do plano astral. Chamamos esses elementais de espíritos diretores do astral. São elementais mais complexos, que se tornam dirigentes ou, digamos assim, superiores aos elementais comuns dos 4 elementos. Seres que denominamos demônios são da mesma natureza ou da mesma essência do que chamamos elementais. Eu posso dizer que não são exatamente elementais comuns, mas são da mesma essência, vamos dizer assim. São da mesma natureza dos elementais. Aparentemente, o conceito de demônio ocidental da tradição judaica cristã deriva mesmo da palavra grega daimon, como já explicamos. Portanto, para entender melhor a essência dos demônios, nós precisamos entender a sua origem, ou pelo menos os fundamentos que deram a sua origem na palavra grega daimon. Para os gregos antigos, a palavra daimon dizia respeito tanto a um espírito da natureza, como um elemental, como um gênio, uma entidade mais complexa, um camaraja, um encantado, mas também podia dizer respeito a um espírito guardião, assim como a alma de um herói ou de um guerreiro morto no campo de batalha. Era um conceito muito mais amplo do que hoje nós definimos e rotulamos simplesmente como demônios. Mas é do daimon grego que surgiu mais tarde o conceito de demônio da tradição judaica cristã. Por isso, entender melhor o conceito de daimon vai nos favorecer no trabalho da magia cerimonial, porque você vai trabalhar com a essência ou com a raiz dessa energia, a qual denominamos anjo das trevas ou demônio.
A palavra daimon significa simplesmente espírito. Espírito. Espírito vem do latim spiritus, tá? E do grego pneuma, significando vento ou sopro, né? Então, é isso que isso nos dá uma ideia do que seria um daimon. Ou seja, o daimon, né, seria um espírito, né, de essência energética, uma espécie de fluido energético, um plasma energético que adquire uma espécie de personificação de acordo com a cultura, o ambiente ao qual ele é reconhecido. Então o daimon grego assumiu uma certa qualidade, peculiaridade de formas e formas de agir, né, de interagir com a humanidade, característica da cultura grega. Ou seja, a palavra daimon, no singular, que no plural é daimones, né, significa um espírito elemental, ainda que mais complexo do que os espíritos elementais comuns, constituídos de um único elemento, né? O daimon é uma entidade metamorfa, como os elementais o são, ou seja, ele pode adquirir inúmeras formas, inúmeras aparências, porque a constituição deles é de uma espécie de fluido energético, um plasma energético, que assume diferentes formas e personificações dependendo da cultura ou mitologia a qual ele, digamos assim, se apresenta. Assim como os demônios judaico-cristãos, os daimons são entidades metamorfas. Eles adquirem formas e personificações condizentes com o ambiente ou com a cultura a qual estão inseridos. Seja como for, o daimon grego é uma força ou potência inferior a Theos, Deus, né? Mas muito superior à dos humanos. E podiam interagir e podiam inclusive influenciar o curso dos acontecimentos na vida física. O daimon grego ele era capaz de influenciar de forma favorável ou desfavorável o rumo dos acontecimentos. Poderiam trazer tanta sorte como o azar. Eles poderiam trazer doença como afugentar o mal. Então os daimons se tornavam espíritos guardiões de muitas casas e habitações. Os daimons gregos podiam agir diretamente sobre a matéria e sobre o curso dos acontecimentos, como eu disse, trazendo a boa sorte ou o azar. Por isso os gregos e os povos antigos, todos os povos das culturas pagãs antigas, realizavam rituais de apaziguamento ou de tranquilização dos espíritos, dos chamados gênios da natureza, assim como rituais propiciatórios de oferendas. O objetivo era favorecer essas forças e essas energias para que lhes fossem favoráveis. Isso simplesmente foi uma arte que se tornou praticamente esquecida na magia cerimonial moderna, mas que deve ser repensada porque constitui a base, o pano de fundo da magia antiga.